Olá galera, tudo bem? Eu sou a Cida, você está no canal Comparte Livros e hoje eu vim falar do livro mais pedido nos últimos tempos aqui do canal, O Minha Vida de Menina, novidade na lista da FUVEST desse ano. Para quem está chegando no canal por meio deste vídeo, essas obras da FUVEST eu faço um vídeo mais ou menos assim de análise. Então a minha ideia é chamar a atenção de vocês para aspectos importantes do livro, que muitas vezes passam despercebidos durante a leitura, fazer comentários relacionados com outros livros da lista e também sempre tirar as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Então se você tem alguma dúvida sobre esse livro, coloca aqui embaixo que eu vou responder assim que possível, beleza? Bom, Minha Vida de Menina então entrou para a FUVEST nesse ano pela primeira vez. Porém, apesar de ser novidade para muita gente ligada com esse esquema de vestibular, ele é um livro já bastante discutido em outros meios. Então ele já tinha chamado a atenção de alguns críticos, ele já fez sucesso inclusive fora do Brasil, porque ele é um retrato interessante de um pedaço do Brasil. Então não é assim exatamente um livro que surgiu do nada, né? O livro foi publicado pela primeira vez em 1942, porém, teoricamente, ele não foi escrito por ali, ele foi escrito muitos anos antes, quando a autora, a Helena Morley, ainda era menina. Então, Minha Vida de Menina, na verdade, é o diário da Helena entre os 12 e os 14 anos de idade. Quando ela publica o livro, ela já tem netas, então assim, tem um certo tempo entre a escrita e a publicação do livro. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ficar atento, porque assim, existiu todo um período em que esses escritos ficaram guardados ou puderam ser revisados, mexidos. Então não dá pra dizer que é um livro assim que foi puramente o diário daquela menina de 12 a 14 anos. A gente não tem como saber o grau de edição dessa obra quando a Helena já era adulta. Segundo detalhe, embora eu ache pouco importante, é que Helena é um pseudônimo, na verdade. Então o nome da autora não era Helena Morley. Eu não lembro agora qual era o nome dela, mas eu vou deixar aqui escrito embaixo. Mas enfim, não acho que isso seja nenhum dado imperdível. Bom, supostamente então, o Diário da Helena foi escrito entre os anos 1893 e 1894, portanto na virada do século XIX para o século XX. A Helena vivia na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, e a gente tem um retrato então bem interessante daquele espaço e daquela época. Então a primeira importância da obra, na verdade, é como uma espécie de crônica histórica. É o que acontece, por exemplo, com o Memórias do Sargento de Milícias, que embora não seja um documento como um diário, né, seja de fato um livro de ficção, mas também tem essa cara de documento histórico porque retrata muito ali os costumes, a rotina daquele espaço e daquele tempo. No caso do Memórias de um Sargento, a gente está falando do Rio de Janeiro durante o Império, e no caso da Helena Morley, Diamantina, na virada do século. Então, basicamente, tudo que a gente tem aqui nesse livro é a rotina da Helena. Isso inclui a rotina familiar, a cultura local, a vida social e coisas do gênero. Então, por meio do retrato da Helena, a gente sabe, por exemplo, da atividade de mineração, que era bastante importante naquele contexto, embora ela já estivesse em decadência em relação a épocas anteriores. Então, a família da Helena vive de mineração há muito tempo, é uma espécie de tradição familiar, porém, ela já encontra dificuldades, então não é mais algo tão simples quanto foi nos áureos tempos da exploração ali dos minérios. Na parte de cultura local, a gente tem desde a descrição de festas, da religião, das brincadeiras, da convivência entre as pessoas, os vizinhos, os familiares. Então tem todo esse retrato cultural do lugar e tudo isso filtrado pelo olhar da Helena, que não é qualquer olhar. A configuração dessa personagem, a Helena, é uma das coisas mais bacanas aqui do livro. Porque apesar de ser uma mocinha que vive lá no interior de Minas na virada do século, ela é bastante questionadora, rebelde, fora do padrão, vamos dizer assim. Então a gente vai ver durante o livro muitos episódios de pessoas que dizem: ah, a Helena é doida, a Helena é faladeira, a Helena não bate bem da cabeça, né? Então ela é bastante fora da curva, assim, em relação a outras mocinhas comportadas do período. Esses questionamentos da Helena vão desde questões culturais mesmo, locais, então, por exemplo, a própria religião ela questiona bastante, até algumas questões de gênero, então algumas diferenças que há, por exemplo, entre ela e os irmãos meninos. Ela questiona superstições, que são coisas assim muito presentes no cotidiano aqui, e ela é então essa menina espevitada, interessante, enfim. Um crítico brasileiro, que é o Roberto Schwartz, ele comparou a Helena com a Capitu, do Dom Casmurro. Assim como a Capitu, a Helena é essa menina fora do padrão, que questiona, que incomoda e que também tem algo de fascinante, né, nisso tudo. Então, durante a sua leitura, não deixe de perceber como a Helena é essa mocinha questionadora e incômoda.
Claro que, mesmo sendo fora do padrão, a Helena é uma menina de 12 para 14 anos, então a escrita dela é bastante simples. Eu acredito que seja um dos livros mais fáceis de ler da lista, em sentido de linguagem mesmo, né? É claro que existem algumas diferenças de vocabulário, por exemplo. Uma palavra que me chamou a atenção, por exemplo, é a palavra judeu, que é usada aqui como uma espécie de ceia. Então eles vão tomar o judeu, fazer o judeu, não lembro a expressão, mas judeu é ceia. Mas assim, se você tiver uma edição que tem uma notinha ou outra de rodapé, você lê tranquilamente. Além da linguagem, o próprio enredo é simples, porque a gente tem um cotidiano de uma menina comum. Então o livro é até bem parado em alguns momentos. Ele é permeado por humor, então tem muitas assim, anedotas, sabe? Muitas histórias, muitos causos que as crianças aprontam, que acontecem com os vizinhos, enfim. Então tem algumas partes bem engraçadas, algumas partes de travessuras infantis, então assim, tem umas cenas bem engraçadinhas. E tem assim uma certa idealização da infância, porque a gente tem aqui a meninice da Helena como se fosse um momento assim bucólico, né? Tranquilo, simples, feliz. Inclusive, na própria introdução do livro, a Helena diz que ela decidiu publicar esse diário para que as meninas de hoje, que no caso seriam as netas dela, tivessem a noção de como a vida era simples antigamente, de como as pessoas eram felizes assim mesmo. Então tem sim uma certa idealização aqui daquele estilo de vida. Na própria intenção da autora ao publicar o livro, isso já está expresso. Nesse mesmo prólogo, a Helena vai falar de coisas bem interessantes para a gente pensar na importância desse diário como um documento histórico. Claro que documento é uma palavra meio forte aqui, não levem ao pé da letra. A gente está numa obra que ela tá ali no meio do caminho entre literatura, ficção e retrato do cotidiano, documento, realidade, enfim. Ela tá no meio do caminho. Até por isso falei em crônica. Mas assim, existe uma coisa aqui de escrever para o futuro, escrever um registro para que eu tenha acesso seguro e confiável ao passado. Inclusive, a gente não tem só o dia a dia da Helena. A gente já tem na narração da Helena uma comparação, por exemplo, entre ela e a avó. A Helena é muito ligada à avó dela e em alguns momentos a avó fala assim, mas no meu tempo não era assim, no meu tempo era de tal jeito. Então a gente tem assim uma oposição entre o tempo da avó da Helena e o tempo dela, e ao mesmo tempo o tempo da Helena e o tempo das leitoras da Helena, porque ela já está publicando uma geração mais tarde. Então a avó da Helena, por exemplo, ela tinha muito menos liberdade. Então ela fala como as meninas daquele tempo, no caso a Helena, e as irmãs e as primas, enfim, como elas têm possibilidade de fazer coisas que a avó não podia. E em relação a Helena com as netas dela, que seriam as leitoras do livro, ela já mostra que era uma vida muito mais simples e muito mais tranquila do que a vida moderna. Então a gente tem aqui uma narrativa que meio que perpassa gerações. Existe uma ideia aqui que você consegue reter o tempo por meio da escrita, né? Por meio do registro escrito. Isso é bem bacana. Agora, uma coisa importantíssima é não caiam na armadilha de ficarem só na superfície e acharem que esse livro foi parar na FUVEST porque ele é um retrato bonitinho de uma época histórica. Não é. Ele é muito mais do que isso. Então, a partir do momento em que a Helena faz um retrato de um Brasil, né? E eu falo de um Brasil porque a gente está ali num lugar e num momento histórico definidos. Esse Brasil é bem problemático, como todos os outros, inclusive. Então, assim como outras obras do século XIX, que é o caso do Machado de Assis, por exemplo, a gente tem um retrato de uma sociedade que se pretende moderna, mas que não é, que se pretende livre, mas não é. Então, tem muitas problemáticas aqui nas relações que são colocadas aqui no livro, só que não são assim apontadas de uma maneira analítica, porque afinal é uma menina de 12 anos que está escrevendo, certo? Então ela vai falar isso de uma maneira muito natural e vai ficar a critério do leitor perceber essas sutilezas e perceber tudo que está por trás daqueles causos, daqueles relacionamentos e daquelas configurações de pessoas que ela vai descrever aqui no livro. Nesse sentido, uma coisa que ganha muita importância é o retrato dos negros. Como eu disse, a Helena começa a escrever em 1893, portanto, apenas 5 anos depois da abolição dos escravos, que foi em 1888. E a relação que ela coloca aqui da família dela com esses negros, no caso dos ex-escravos, é complicado. E complicado por quê, gente? Porque existe uma raiz de um problema que ainda existe hoje no Brasil, que é o que é muito bem retratado, por exemplo, no filme Que Horas Ela Volta. Eu tenho aquela ideia de uma pessoa que trabalha pra mim, mas que eu trato como se fosse da família, sabe? Só que não. Então, assim, aqui se fala muito, por exemplo, que a avó da Helena é muito boa para os negros. Só que, ao longo da narrativa, em pequenos
pedaços em uma citação aqui, uma citação ali, você vai pescando que os negros, eles são tidos como inferiores, eles são descritos negativamente em diversos momentos, assim. Existe um preconceito aberto, por exemplo, a mãe da Helena não quer que ela cuide dos menininhos negros, dos bebês negros. E existe aquele preconceito meio paternalista, que é assim: olha como eu sou legal, eu gosto de negros, eu tenho até um amigo que é negro, sabe? E não se engane, isso é tão problemático quanto o preconceito aberto. Então tem muito isso, assim. Então vamos começar com uma análise sociológica bem básica. Os escravos foram libertos. Vocês acham que eles foram contratados por essas pessoas, mediante salário? Não. Então lá na avó, por exemplo, da Helena, os escravos continuam lá do mesmo jeito, basicamente, né? Porque eles não têm pra onde ir, eles não têm condições de procurar outra coisa ou de viver de outro jeito. Então eles continuam vivendo ali em troca de comida, moradia e sendo subalternos, sabe? Então é uma liberdade que é muito entre aspas, assim. E já entra uma questão aí que dá pra gente debater mesmo. O que é liberdade ou quem tem direito à liberdade? O que você precisa pra ser livre? Se você não tem comida, se você não tem moradia, se você não tem emprego, se você não tem dignidade, pra que te serve liberdade? Ou você é de fato livre? Então tem uma cena assim que quando sai a abolição, os negros estão comemorando na senzala, fazendo uma super algazarra, e aí a avó chega e fala: ah, quer saber? Vou embora daqui, todos vocês, eu que tô livre, que eu não tenho mais que sustentar ninguém. E aí ela começa a falar como se ela que sofresse, sabe, por ter escravos e cuidar tão bem dos escravos. E aí eles ficam meio assim, e aí depois um, que é meio que um líder, vem e pede desculpa pra ela e fala: não, desculpa, a gente vai ficar e foi mal, a gente não vai mais fazer isso. Então assim, a Helena vai contar isso como um caso ali da família, uma história engraçada e tal. Mas gente, presta atenção no quanto isso diz sobre o Brasil, sobre o fim da escravidão, sobre a situação do negro. Percebe? Vamos falar a real, é tão engraçado assim você deixar de ser escravo e não poder nem festejar? Ou você deixar de ser escravo e a sua situação não mudar absolutamente nada? Não sei vocês, mas assim, eu não vejo muita graça. Aí dá pra gente pensar muito no Brás Cubas, por exemplo. Lembra da cena do Prudêncio? Existe uma ironia no Machado, nesse tratamento dessa questão escravocrata, que obviamente é muito mais madura, né, e muito mais bem desenvolvida. Aqui a gente tem um diário de uma menina, então não tem esse tipo de elaboração super narrativa. Mas o material do qual ela parte é o mesmo, sabe? É o mesmo tipo de relação. Então me incomodou muito. Meu Kindle desligou e eu só vi agora, né? Ok. Tudo bem também, né? Vocês já viram a capa, vou largar isso aqui. Então, me incomodou muito a maneira como os negros são vistos ainda como inferiores, a maneira como os brancos que têm um tipo de relação minimamente cordial com os negros se acham os maiorais por causa disso, a maneira como a escravidão de fato não acabou naquele contexto, porque você tem negros que tiveram que continuar vivendo na mesma situação simplesmente porque não tinham escolha. Essa questão do paternalismo, do ai, olha como eu sou bonzinho, eu trato o negro como gente, sabe? Eu senti isso muito em diversas passagens do livro. Inclusive, o objetivo desse vídeo não é fazer resenha, mas começou a me incomodar tanto que eu comecei a ficar com raiva, eu não gostei do livro, sabe? Porque eram tantas cenas assim, no começo era uma coisa aqui, uma coisa ali, depois aquilo foi ficando muito sistemático, foi me incomodando. Então você tem assim, por exemplo, a Helena tá fazendo magistério, aí ela vai dar aula numa sala e ela fica: ai meu Deus, eu não consigo dar aula, me identifiquei. E aí ela vai chamar uma outra moça que é negra e que tem o magistério, pra ir pro lugar dela. E a família dela fica assim: nossa, mas como assim? Você vai deixar aquela negra tomar o seu lugar? Você tá querendo dizer que ela sabe fazer melhor do que você? Ai, que absurdo, Helena. Entende? Então são muitas cenas desse tipo. Muitas expressões do tipo a demônia da negrinha, sabe? Mas enfim, o que tem que ficar pra vocês é isso. A gente tem uma situação de um negro que continua subalterno, explorado, sem dignidade, visto como inferior. Só que a diferença é que agora eles são livres, entendeu? Eles estão ali porque eles querem, né? Porque a gente é legal, entendeu? Ele quis ficar na fazenda da avó, não é porque ele não tem pra onde ir, é porque a avó era muito boa com os negros, sabe, gente? Por favor, né? Uma outra questão muito brasileira, bem forte, e que tem relação com essa questão dos escravos, é a visão do trabalho. Na Europa, a gente tem uma visão do trabalho como enobrecedor, vamos dizer assim, né? Então, não necessariamente o trabalho braçal é visto como algo inferior. O trabalho dignifica o homem, o trabalho enobrece o homem, tem toda essa valorização, vamos dizer assim, do trabalho. Tanto que a gente tem os imigrantes que vêm pra cá e que vêm pra fazer trabalho braçal, trabalho de fazenda e tal. Só que no Brasil, a gente não tem essa visão, né? E por quê? Porque trabalho braçal era coisa de quem? De escravo.
Existem alguns livros da literatura brasileira que vão trazer essa noção. Então, no Tio, por exemplo, que é o livro do Alencar que estava na lista, mas não está mais, a gente tem o João Fera. Ele quer trabalhar, ele quer sair do crime, mas só que ele não quer pegar na enxada, porque isso é coisa de escravo, entende? E esse tipo de preconceito com o trabalho braçal, ele persiste até hoje, né? Se o cara é pedreiro, se o cara é lixeiro, se o cara é padeiro, sei lá. Existe um preconceito, existe uma visão social de que são profissões menores, quando na verdade, gente, fala real, né? Existe, infelizmente, uma desvalorização do trabalho braçal. Isso aparece também aqui, também de maneira sutil, mas por quê? A família da Helena é uma família de ascendência inglesa. E o pai dela coloca os irmãos dela para trabalhar. E as pessoas ali acham um absurdo. Como assim você põe seus filhos para carregar coisas, sabe? Então assim, é o tipo de coisa que não é digno para um branco fazer, percebe? Então é uma relação com o trabalho, é uma relação muito problemática que tem origem na nossa história escravocrata. Isso também aparece aqui no livro e isso também pode ser visto até hoje na nossa sociedade atual, aquelas, né, fazendo a redação do Enem. Não, gente, não façam isso. Então assim, quando a gente fala do Minha Vida de Menina, eu não falo só de uma importância, é porque é uma crônica, porque mostra como era. Não, mostra um Brasil que não é nada bonito, mostra um Brasil que não é idealizado. Mostra um Brasil que é muito real até hoje. Existem muitas questões que a gente consegue ver ali no Minha Vida de Menina e que a gente consegue trazer para a atualidade. Inclusive, eu lembrei bastante do Brás Cubas. Eu acho que é um dos livros que mais tem relação, assim, da lista. E uma crítica a um Brasil que, na virada do século XIX para o século XX, é um país que está em transição, que está se urbanizando, que está se modificando, se modernizando. Só que, na verdade, tudo isso é fachada, porque as relações sociais continuam muito arcaicas. Não é moderna. Não dá para um país que tem escravos se vender como um país moderno e avançado. Isso não é progresso. E esse tipo de narrativa é o que tira a máscara dessa ideia do Brasil que estava progredindo. Não estava. Não do jeito que é vendido na propaganda, pelo menos. Portanto, não deixem de ter um espírito crítico para olhar o Minha Vida de Menina. A gente está falando de uma modernização que acontece no Brasil, só que é uma modernização conservadora, que ainda mantém muitos aspectos do Brasil colônia, do Brasil escravocrata. Nesse sentido, o livro ganha mais importância ainda, porque ele entra num rol de livros da literatura brasileira que vão mostrar esse Brasil, que vão servir como documentos dessa realidade e desse processo pelo qual passa o país. Eu acho muito importante focar nisso, gente, porque exatamente pelo fato de o livro ter uma escrita leve, simples, né? Ter essa cara assim mais pueril, vamos dizer assim. Eu tenho medo que vocês deixem passar essas coisas, sabe? E assim, pelo que eu conheço da FUVEST, como alguém que trabalha com a FUVEST há muitos anos, eu acho que ela não vai deixar passar também. Principalmente por causa dos outros livros que estão na lista. O que tá na lista é Brás Cubas, o que tá na lista é Iracema. Então são livros que trazem essa formação problemática do Brasil, vamos dizer assim. Claro que existe uma questão interessante aqui da forma, porque como eu disse, é um livro que tá no meio do caminho, né? Não é um livro que é escrito com intenção de ser artístico. Ele vai flertar com a literatura, mas também vai flertar com o registro puro da realidade. Então a gente tem essa coisa ali, essa crônica, né, como eu disse, que é algo ali no meio do caminho. Isso é interessante, sim. Mas quando a gente falar da importância do retrato histórico, não fiquem presos nas superstições, nas historinhas, nas anedotas, não. Pensem em tudo que a Helena mostra que compõe aquele quadro. Não só a narração, mas todo o contexto que ela narra. Inclusive, o Roberto Schwarz, ele também vai falar que o que torna a Helena interessante é que ela, assim como a Capitu, ela consegue burlar esse contexto que é desfavorável e que é problemático. Isso é bem bacana também. Como ele tem uma linguagem simples e ele tem esses momentos de anedota, de humor e tudo mais, aproveitem a leitura, mas sem perder de vista que esse Brasil que está sendo retratado é um Brasil problemático e que apesar de ser uma crônica ingênua, leve, existe muita coisa ali por trás que um leitor não ingênuo é capaz de identificar. É um livro que faz parte da formação da literatura brasileira e que tem muita atualidade por trazer todas essas questões que eu enumerei ao longo do vídeo. Então, com certeza, pano pra manga é o que não vai faltar para a FUVEST explorar daqui. Além da relação que eu já citei com o Brás Cubas, eu acho que também cabe uma relação com a cidade das Serras, porque a gente tem aqui uma certa idealização do campo. A Helena mesmo, ela mora na cidade, mas eles têm um sítio
E quando eles vão pro sítio, ela sempre fala que é muito mais legal e que na cidade não tem nada pra fazer. Então tem essa coisa ali, né, do apego ao mais simples, ao rural, em detrimento do urbano, que também existe na cidade das Serras, e que também é uma marca do período, né? As cidades estão crescendo, se urbanizando, se modernizando, e tanto a Helena quanto o Jacinto e o Zé Fernandes vão preferir esse lado mais simples e menos urbano. Basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de deixar aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. E claro, se inscrevam neste canal, gente, deixem um like, né? É uma forma, assim, de gratidão, sabe? De ajudar, porque eu tive que ler esse livro chato mesmo, sem prestar FUVEST. E, enfim, tentei trazer aqui alguns pontos interessantes para que vocês aproveitem melhor a leitura do livro e, claro, se saiam melhor nas provas também. Por hoje eu vou ficando por aqui, então. Beijinhos e até a próxima!